Meu filho não para quieto para comer. Esta é uma pergunta, uma dúvida bastante frequente de pais com crianças em fase de desenvolvimento alimentar. Hoje eu, Patrícia Junqueira, e toda a equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil estaremos aqui para conversar com você sobre esse assunto. Nós acreditamos que o mais importante é entender as causas desse problema. Por que isso pode estar acontecendo? Entender as causas é a primeira parte para que a gente possa resolver os problemas. Então, hoje nós vamos discutir sobre todos os aspectos, né? Por que a criança não para quieto para comer? Quais são os fatores que podem estar interferindo no desejo dela participar com motivação e interesse desse momento tão especial que é a refeição em família? Então, nós vamos começar falando sobre um aspecto bastante importante, que são as questões sensoriais, né? Quais são os motivos que podem estar interferindo nesse desejo da criança ficar à mesa do ponto de vista sensorial? Então, eu vou chamar primeiramente a terapeuta ocupacional, Mariana Lebel, especialista em integração sensorial, com formação em integração sensorial, para nos falar um pouco sobre esse aspecto. E logo a seguir, a terapeuta ocupacional também com formação em integração sensorial, Carolina Antunes, vai complementar. Pode falar, Mariana. Bom, boa tarde. Então, podemos explicar alguns dos motivos dentro da perspectiva da integração sensorial, né? Que é uma teoria que ela vai acabar justificando alguns comportamentos que a criança tem através da inabilidade de processar as informações sensoriais adequadamente. Então, quando pensamos nesses comportamentos, então, criança que não consegue ficar quieta à mesa, ou que fica mais agitada, né? Assim que ela se senta para comer, ela fica desatenta, pode arremessar as coisas que estão à mesa, pode perder o foco rapidamente, né? Ou precisa se levantar com muita frequência, né? Escapando dessa situação da alimentação, ou às vezes a criança também ela acaba reclamando de ter que ir para a mesa, ou reclamando do cheiro das comidas, ou do barulho do ambiente, né? Ou das formas, às vezes, como o alimento ele é apresentado, então uma comida não pode encostar de jeito nenhum uma da outra, que a criança já tem um chilique, enfim. O que enxergamos como comportamento, eles podem ter uma causa que é sensorial. Então, de maneira geral, a gente pode pensar nas disfunções de modulação sensorial, que é quando uma criança ela não consegue responder de uma maneira adequada ou graduada a um estímulo sensorial que ela recebe, né? Geralmente, ela vai ter uma reação exagerada, exacerbada a esse estímulo. Então, essas disfunções, elas são o link entre a regulação emocional e o alerta, o estado de alerta da criança, a atenção, né? A concentração. Então, quando o sistema nervoso central ele não consegue interpretar corretamente aquele estímulo, a criança ela acaba ficando mais desorganizada emocionalmente, pode ficar com o nível de alerta mais alto, pode ficar mais agitada, em compensação ela vai ficar menos atenta e vai acabar perdendo o foco da atividade naquele momento, né? Quando isso acontece, é importante vocês saberem que isso não é birra, não é manha, não é teimosia e muito menos falta de educação, né? Na verdade, isso é uma resposta inadequada do processamento sensorial. E agora eu vou passar a palavra para a Carol, que ela vai contar um pouquinho para vocês quais são especificamente cada disfunção sensorial que pode impactar nesse momento. Olá, boa tarde. Nós selecionamos alguns aspectos sensoriais que podem influenciar diretamente nesse momento da refeição, né? E essa agitação que a criança vem apresentar, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada aspecto sensorial que a gente já selecionou previamente. Então, a insegurança gravitacional, por exemplo, ela está relacionada ao medo de se movimentar ou de trocar de postura contra a gravidade, por exemplo, né? Então, uma criança, às vezes, ela pode ter uma agitação de estar no cadeirão por conta dessa insegurança gravitacional. Então, a gente precisa trabalhar primeiro esse aspecto para que ela tolere estar naquela altura, enfim, lutando contra a gravidade ali de alguma maneira para se manter em algumas posturas, né? Um outro aspecto é a hiperreatividade tátil. A hiperreatividade tátil, ela está relacionada ao processamento tátil,
E ela aparece em crianças que têm hipersensibilidade e dificuldade de tocar alguns alimentos. Então, diante da situação de refeição, ela pode vir a ficar ansiosa, né? Por saber que vão ter ali, de repente, alimentos e texturas das quais ela ainda não consegue tolerar, tocar e manusear. Então, isso também contribui para uma agitação prévia ou durante a alimentação. A hiperreatividade olfativa, que está relacionada ao olfato, então uma sensibilidade um pouco maior para os estímulos do olfato que estão ali na mesa, né? Então, diferentes cheiros de alimentos, independente de classificarmos se eles são bons ou ruins. A criança ela tem uma percepção diferenciada desse olfato, o que acaba impactando para ela conseguir permanecer ali dentro do ambiente da alimentação, tolerando e organizando tudo isso, né? Aí, então, Carol, Mari, desculpa, Carol, te cortei. Imagina. Então, isso que você e a Mari estão dizendo é que muitos daqueles comportamentos que nós observamos, como birra, como a criança às vezes fica até agressiva no momento da refeição, né, quer fugir, pode ser consequência de uma alteração sensorial. É isso que vocês estão querendo explicar. Até o fato de ela não conseguir ficar à mesa sentindo o cheiro, porque às vezes a gente coloca, né, algumas travessas em cima e às vezes a criança, não sabendo explicar isso, ela pode negativamente. É isso, Carol? Isso, exatamente isso. A criança ela vai tentar dizer, muitas vezes sem dizer, né? Então ela vai dar sinais de que aquilo a está incomodando de alguma maneira e ela não vai saber exemplificar ou trazer, né, de uma maneira que não seja comportamental, né? De forma objetiva, olha, não estou conseguindo ficar aqui porque tem duas travessas que estão com um cheiro muito forte ou que estão me incomodando. Estão tirando o meu foco e minha concentração desse momento, né? Então, realmente, todas essas características que você colocou, sim, elas podem e muitas vezes estão ligadas à parte sensorial. Continuando nos tópicos, tem a questão da hiperreatividade visual, que aí, no caso, são as imagens mesmo, cores que interferem ali nesse foco, nessa concentração da criança. A hiperreatividade auditiva, que são sons, barulhos, né? Principalmente em festas de família, que temos várias pessoas, ou então num restaurante, né? A hiporreatividade vestibular, que é uma percepção mais baixa de movimentos, então a criança fica agitada e procurando esse movimento para tentar compensar aquilo que ela tem uma percepção muito baixa. Então ela fica toda hora procurando o estímulo vestibular, né? Por exemplo, já tive já tivemos um paciente que ele tinha que comer uma garfada e correr em volta da mesa. Ele precisava daquele estímulo ali para compensar essa hiporreatividade, né? Então, temos esse ponto. E, por último, a hiporreatividade proprioceptiva, que ela está relacionada à percepção do corpo no espaço, né, de como que eu vou lidar com o meu corpo, e nisso todas as partes. Então, acho que dentro da alimentação, podemos falar também da quantidade de alimento que se coloca na boca, né? Então, é comum algumas crianças que apresentam essa hiporreatividade, desculpa, colocarem uma quantidade muito grande de alimento na boca. Então, precisa de uma distensão ali mesmo, de bochechas, para trazer uma percepção mais real, digamos assim. Eu acho que o último ponto, Paty, que vale a pena a gente trazer, é que nenhum desses pontos ele é, né, único. Então, na verdade, pode ser um único ponto, podem ser 2 pontos, podem ser 3 pontos, né? As coisas se misturam. E não necessariamente crianças que têm hiperreatividade, né, que têm uma sensibilidade mais exacerbada, vão ser hiper em tudo,
Ou as crianças que têm uma baixa percepção, a hiporreatividade, vão ter baixa percepção em tudo. Então, as coisas elas acontecem aí de uma maneira bem dinâmica, pensando na parte do processamento sensorial. Bom, então acho que só para a gente fechar aqui o assunto da integração sensorial, a gente deveria lembrar que tem as questões do ambiente que podem estar impactando na aceitação dessa criança ficar à mesa, então as questões visuais, as questões da postura dessa criança, como as TOs falaram, e acho que as questões da apresentação do alimento também, acho que as nutricionistas podiam passar um pouquinho para a gente isso, a Diandra e a Thaís. Bom, do ponto de vista nutricional, nós separamos 3 aspectos, né, que podem influenciar nessa questão da criança ficar ou não à mesa, né, durante a refeição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as dinâmicas alimentares, a Tá depois vai falar um pouco sobre a rotina, né, e depois eu volto a falar um pouquinho sobre o cardápio com vocês. Então, do ponto de vista das dinâmicas alimentares, né, muitas crianças que têm dificuldade, alguma dificuldade alimentar, o momento da refeição já não é um momento agradável, né? Então, normalmente, mais parece um campo de batalha, né? Porque os pais brigando com a criança o tempo todo. Então, aquele momento não é prazeroso para a criança, então ela passa a se afastar, né, daquele momento, daquele ambiente. Normalmente, o foco dos pais, né, é muito em cima da criança durante o momento da refeição e do que ela está comendo, da quantidade, então há muita pressão envolvida, às vezes alguma coerção, punição, né? Trocas e recompensas. Então, tudo isso, todo esse foco em cima da criança, né? Eu brinco que é como se a gente tivesse que entregar um relatório e o nosso chefe está atrás da gente ali colocando, né, pilhando a gente não consegue finalizar aquela atividade. Então, é a mesma coisa uma criança que ela precisa sentar, se alimentar, e os pais ficam em cima dela o tempo inteiro. Então, isso também torna um momento desagradável e pode afastar essa criança do momento da refeição. A questão da autonomia também, né? Muitos pais não deixam a criança desenvolver uma autonomia no momento da refeição, então ela não tem muito poder, ou com relação ao que ela vai colocar no prato, ou com relação à quantidade que ela vai consumir, né? Ela não determina, a Thaís vai falar um pouquinho dessa divisão de responsabilidades, mas muitas vezes a criança não tem poder ali de decisão no momento da refeição, então também acaba sendo isso acaba desestimulando ela a ficar naquele ambiente. Então, do ponto de vista das dinâmicas, isso é a primeira coisa, às vezes, que a gente ajuda a família a regrar, né? Então, um momento mais alegre, mais leve. A gente brinca que a felicidade tem que ser o primeiro convidado à mesa, né? Então, tirar o foco da criança, né? Então, os pais conversarem sobre outros assuntos. Ora, conversa com a criança, ora, conversam entre eles. A criança também participando, né? Não só ali sendo atacada ou o foco daquele momento. Então, essas dinâmicas é muito importante que também sejam observadas, né, e corrigidas na medida do possível, né, a cada dia eles sejam melhoradas para que esse ambiente também se torne um pouco mais favorável. Tá, não sei se você quer complementar alguma coisa que eu falei, ou se você já quiser falar aí da parte da rotina que a gente separou. Eu acho que em termos da dinâmica é isso, o momento da refeição precisa ser agradável para a criança, porque se já é difícil para ela estar ali, né, que pelo menos seja um momento que ela está mais tranquila, que ela está feliz, que seja um momento em família leve. Mas o outro ponto que é bem importante, de fato, da gente comentar é sobre a rotina alimentar, a forma como todas essas refeições estão distribuídas ao longo do dia da criança. Porque, às vezes, são algumas coisas que são importantes, né? Mas o primeiro é o intervalo que existe entre as refeições. Então, às vezes, a gente sabe que é na melhor das intenções, mas a preocupação dos pais é tanta em que aquela criança coma, que eles ficam o dia inteiro oferecendo coisinhas e snackzinhos e lanchinhos, e aí quando chega no momento da refeição principal, a criança não está com fome. Então, no momento que é difícil para ela, com um monte de outras complicações que a gente está falando aqui, se ela não tiver com fome, vai ser muito difícil dela ficar parada na mesa, porque ela não tem a principal motivação que seria importante para aquele momento. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito com essas famílias é esse fracionamento, né? Esse ajuste das refeições dentro do dia da criança. Então, se fala muito sobre comer a cada 3 horas, mas para muitas crianças não é exatamente assim que funciona, porque às vezes eles têm um tempo de digestibilidade maior, ou depende da refeição que ele fez antes.
Se essa criança tomou uma mamadeira, um leite, 1h30 antes de uma refeição grande, ela não vai estar disposta para comer como a gente gostaria. Então, muito do nosso trabalho, né, é fazer esse ajuste do intervalo das refeições, assim, para que nem seja demais, para que essa criança não fique muito irritada, com muita fome na hora que ela chegue na refeição, mas também que nem seja de menos, para que ela tenha alguma fome na hora de comer, né? Isso acho que é uma coisa bem importante. Perfeito, porque também se a gente pegar a questão, né, que as meninas explicaram sensorial, uma criança que já tem, às vezes, muita fome, né, o estômago dela ali tá doendo, ela tá sentindo algum desconforto, ela não sabe verbalizar aquilo, né, muitas vezes vai demonstrar no comportamento uma irritabilidade, uma questão de braveza, né, então isso que você falou perfeito. E existe a questão do volume oferecido também, né, às vezes existe uma expectativa dos adultos em dar um prato para a criança que para eles é muito. Então, muito do que a gente fala tem a ver com a divisão de responsabilidades no sentido da gente atribuir à criança a responsabilidade de regular a quantidade. Vão ter dias que a criança vai aceitar mais por inúmeros fatores, porque ela está com mais fome, porque naquele dia ela está mais disposta, porque está menos calor ou porque está mais calor, e vão ter dias que ela vai aceitar menos e está tudo bem. Então, a gente ajustar essa expectativa de quem está oferecendo a comida com o que realmente a criança consegue comer, o que ela dá conta de comer, acho que é outro fator bem importante que a gente também precisa dar atenção, né? E as características sensoriais? Porque a gente estava falando muito das características sensoriais dos alimentos, né? Da percepção sensorial. Então, vocês acham também que a forma como o alimento é apresentado, né, pode impactar, né, no desejo da criança parar à mesa? E de que maneira vocês determinam isso? Vocês precisam, obviamente, de avaliar a questão, né, de uma parceria aí com a fono para determinar a questão motor-oral que a criança apresenta, porque às vezes eu vejo muitas crianças, muitas famílias que falam assim, ela quer comer com a mão, ela não aceita se eu dou no talher, né? Então ela quer pegar tudo com a mão, mas pegar um grão por vez, demora a refeição, e aí ela desmotiva e sai. Então, de que maneira a gente pode também tornar isso? Vocês costumam ter dar esse tipo de orientação em parceria com as fonos? Como que isso funciona? No caso das crianças que têm dificuldade alimentar, como o trabalho é feito sempre em equipe, né? As observações com relação à avaliação da terapeuta ocupacional, as avaliações com relação à fono, né? A avaliação da fono, são passadas para nós para que ocorra um ajuste desse cardápio. Então, do ponto de vista sensorial, por exemplo, a gente pode perceber uma criança que a terapeuta ocupacional me traz que ela precisa de um pouco mais de pista, né? Então, o que seriam essas pistas? Talvez realçar mais o tempero de algum alimento, né? Ou trabalhar, ou acrescentar um pouquinho mais de sal, ou ingredientes que realcem o sabor desses alimentos, alguma coisa mais gordurosa, por exemplo, né? A textura do alimento. Então, por exemplo, se um alimento é mais crocante, a gente fala que ele dá mais pista do que um alimento que é mais macio. Então, todo esse ajuste ele é feito em equipe. Então, a terapeuta ocupacional me traz algumas observações e isso é refletido no cardápio. Da mesma coisa com a fono. Se a fono chega para mim e fala, olha, essa criança, por exemplo, ela não sabe mastigar, né? Então, não dá para uma criança que não sabe mastigar, eu colocar no cardápio, por exemplo, um bife, né? Eu vou ter que sugerir para esses pais uma forma de preparo, né? Onde essa carne ela venha de uma maneira mais processada, que a criança, com aquela habilidade que ela tem, consiga dar conta de comer aquele alimento. Porque também só assim ela vai ter prazer em comer. Se ela come um bife e não dá conta de mastigar, com certeza aquilo, quando ela engole, não é prazeroso, né? É só a gente fazer isso, simular isso em casa. Então, se a gente puder tornar essa refeição, esses alimentos de uma maneira mais atrativa e que esteja de acordo com as preferências e com a habilidade motor-oral dessa criança, com certeza o tratamento ele vai ter muito mais sucesso. Então, e como as fonos podem identificar, né, e trabalhar para que a criança queira mais ficar à mesa, né? Pode ser, assim, o fato da criança não parar quieta à mesa pode ser decorrência ou consequência de uma dificuldade motor-oral, de uma dificuldade fonoaudiológica?
Acho que com certeza é mais um dos fatores, né? A gente trabalha muito com a motivação intrínseca da criança, né? Então, ela querer se alimentar e ter prazer ao se alimentar. Quando a gente tem dificuldade para fazer alguma coisa, a gente reluta em fazer aquilo, né? Então, se está sendo apresentado para essa criança um alimento que não está ajustado para a capacidade motor oral dela, ela não consegue mastigar, não lateraliza, não consegue captar, o desejo dela de permanecer à mesa vai estar diminuído, né? Então, o interesse em querer se alimentar vai estar diminuído e o tempo à mesa pode ficar reduzido, né? Sim, e a gente pode lembrar de vários casos de vários pacientes nossos no instituto, né? Então, por exemplo, a criança que chega pra gente, ou que os pais em casa percebem, que não quer ficar à mesa, um dos fatores pode ser esse. A questão da habilidade motora oral. Como a Carol falou, pode ser um aspecto, podem ser dois, podem ser vários, enfim, né? A gente já sabe que a dificuldade alimentar é multifatorial. Mas, por exemplo, uma criança que não tem habilidade para comer carne, a mãe faz, mas é um filé mignon, é molinho, é fácil de mastigar. Imagina quanto de trabalho essa criança tem. Mastiga de um lado, mastiga para o outro, ou essa carne aqui, eu não sei o que eu faço, então eu mastiguei uma vez, duas vezes, me dá tanto trabalho fazer isso que eu não quero ficar à mesa, né? Então fazer esses ajustes em equipe realmente é fundamental. Acho que a Fê também tem um outro caso de uma criança com a papa, né, Fê? Sim, eu tenho, e eu até lembrei de um mais específico ainda, que a Diandra estava comentando de realizar uma adaptação do cardápio, né, e esse paciente em específico não conseguia ficar à mesa, e quando nós fizemos a avaliação, era ofertado purê, e era uma consistência que ele não tinha, uma textura, né, que ele não conseguia lidar com ela dentro da boca. Então era por isso que ele fugia do momento da refeição, porque era difícil para ele lidar com essa textura, né? E pensando agora em tudo isso que a gente viu, né, da parte da TO, da Nutri, de fono, eu acho que seria legal a gente discutir um pouquinho com a Jaque, né, Jaque? Porque devem existir questões comportamentais também nesses casos, né, que podem ser trabalhadas, né? Sim, meninas, tem uma parte comportamental bem importante. Na nossa experiência, a gente pode observar as crianças com dificuldade alimentar têm um temperamento geralmente mais inflexível, com uma dificuldade em lidar com mudanças. Então, isso por si só já é também uma dificuldade que os pais encontram na hora de trazê-los à mesa. Mas o mais importante que eu observo é que os pais tenham calma neste momento. Se os pais têm calma e percebem que tudo que vocês já abordaram até agora está sendo observado, está sendo, na realidade, não observado, mas respeitado, então eles têm certeza que está tudo ok do ponto de vista sensorial, já houve um preparo para trazer essa criança à mesa, se a alimentação ali está na textura adequada, se a criança tem uma habilidade para lidar com aquele alimento que é ofertado e não tem nenhum desconforto, pode ser que seja sim alguma questão que a criança esteja necessitando de um limite um pouco maior. Então, nesse momento, aí é importante que o pai tenha calma para perceber todos esses sinais e entender que talvez seja uma necessidade neste momento. Não, olha, agora é a hora que nós temos para fazer a nossa refeição. Então, vamos ficar aqui todos. Ter uma firmeza com uma gentileza e trazer essa criança e ter uma firmeza de mantê-la por um momento à mesa. Eu acho que tudo isso é complexo, né? Então, olha quantos aspectos envolvem, né? Para que a criança queira estar à mesa, fique concentrada, né? Participe. A gente também não pode esquecer, Jaque, que estamos falando de crianças que estão aprendendo, crianças que têm diversas fases do desenvolvimento emocional e cognitivo. Então, é claro, a escolha de um restaurante, a escolha do momento da refeição, do tipo de comida ofertada, né? A criança não vai esperar que a criança fique 1 hora sentada, nenhuma criança, não são só as crianças com dificuldade alimentar, né? O tempo de atenção é reduzido, não é? Existem faixas etárias e conforme a criança vai crescendo, então saber, né, esperar, que a gente sabe que de 20 a 30 minutos é um tempo bastante razoável. Depois disso, a criança não tem, nenhuma criança, não é só a criança que não tem dificuldade alimentar, consegue manter, né, por tempo. Então eu acho que todos esses aspectos têm que ser avaliados, né, destrinchados, para que a gente possa, como a Jaque falou perfeitamente, depois, visto tudo isso, se ainda sobrou um comportamento, né, aversivo, se ainda se ainda há uma questão que está precisando de um ajuste, aí sim, acho que essa firmeza com gentileza, acho que a orientação mais pontual é importante. Já que quer falar mais alguma coisa para finalizar?
Quanto menor a criança, realmente mais ela vai querer explorar o ambiente, né, aquele famoso terrible two, né, que eles não querem parar para fazer nada, não é só a comida, na realidade é com tudo. Então, realmente, nesse momento que os pais às vezes até têm alguma dificuldade, né, tem algumas técnicas, estratégias que eles podem utilizar nesse momento, mas que realmente pode ser uma dificuldade para trazê-los à mesa, e quanto menor a criança, mais ela quer explorar, menos ela quer parar, menos ela quer prestar atenção naquilo que está pouco interessante para ela. Então é isso. Muito interessante. Então, como nós vimos hoje, né, ficar parado à mesa, ficar quieto à mesa, né, quando seu filho não quer parar à mesa, não quer ficar, é complexo, né, não existe uma única causa, existe um conjunto de fatores, e a gente até não falou, né, eu acho que isso eu já vivenciei, e acho que até outras famílias, os pais estarem bem, né, os pais estarem curtindo aquele momento, não assim, agora vamos almoçar, né, quando a família está envolvida nisso, quando é prazeroso, agora tenho que dar de comer para o meu filho, né, ou não, quando a mãe está envolvida nesse momento, quando a família entende que isso é um momento importante, que isso é uma atividade que vai ser desenvolvida para a vida toda, né, como a gente fala, uma habilidade para a vida toda, né, que às vezes a gente está olhando só aqui. Então, identificar tudo isso que nós falamos, nós consideramos que é fundamental, né, procurem os profissionais preparados, para te ajudar nessa identificação, para realizar esse diagnóstico e, principalmente, para, junto com você e sua família, encontrar as soluções, as saídas, os tratamentos, as orientações, né, que vão muito além, como vocês viram, de uma correção, né, de corrigir um comportamento. Existe toda a questão que está por trás disso e é complexo, e a equipe, acho que hoje conseguiu muito bem explanar sobre isso, esperamos ter contribuído aí para essa dificuldade que você possa ter e para o seu dia a dia aí com seu filho. É isso aí, a equipe do Instituto de Desenvolvimento agradece por essa oportunidade de compartilhar nossa experiência com vocês e até a nossa próxima live, até a nossa próxima gravação. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.